Bom dia, 15 de novembro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. Esse, o nono vídeo, 9 vídeos até agora. Estou aqui fazendo uma pequena análise sobre o livro de Rodrigo Silva. Muito bem, vamos trazer aqui mais um trecho do livro. E para enriquecer o vídeo, vou trazer aqui novamente Sigmund Freud e o livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro aqui foi publicado em 1927. Sigmund Freud. Veja bem, Freud nasceu em Freiberg em 1856. Freiberg hoje é a cidade chamada Pribor, que fica na República Tcheca. Com apenas 4 anos de idade, Sigmund Freud foi com sua família em busca de uma vida melhor para Viena, capital da Áustria. E ali ele viveu em Viena a quase totalidade da vida dele. Sigmund Freud viveu 83 anos. Ele faleceu em 1939 na Inglaterra, em Londres. E por quê? Porque ele saiu de Viena em 1938. Ele era judeu e também era ateu. Pois bem, ele saiu de Viena em 1938, quando a Alemanha nazista de Adolf Hitler, que odiava os judeus, tomou ali a Áustria, entendeu? A Alemanha. Então, o Sigmund Freud, com medo de ser assassinado pela política nazista, ele saiu de lá, da Áustria, e foi para Londres. Foi bem recebido em Londres. E ali ele viveu apenas 1 ano e veio a falecer em Londres, em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu vou trazer um trecho do livro de Freud, porque o Freud, ao contrário do Rodrigo Silva, não foi um homem religioso. Ao contrário, ele era ateu, Freud. Então vou trazer aqui um trecho que tem muito a ver com o que vamos aqui analisar sobre Rodrigo Silva, entendeu? E antes aqui de ir ao quadro, quero dizer uma coisa aqui. Aqui nessa série sobre o livro de Rodrigo Silva, aqui não estou criticando a pessoa chamada Rodrigo Silva, entendeu? Não estou aqui criticando o cidadão brasileiro chamado Rodrigo Silva. O que se critica aqui é a ideia trazida pelo Rodrigo Silva. É aqui a doutrina do cristianismo que se critica, entendeu? Então aqui é o que diz o Rodrigo Silva. A crítica é sobre isso e não sobre a pessoa dele. Nada tenho contra a pessoa de Rodrigo Silva. Certinho? Então vamos aqui a mais um trecho do livro dele. Vamos lá. Então vamos aí, Rodrigo Silva. Vamos começar à esquerda acima com a letra A. E aí temos Sigmund Freud, nascido em 1856 e faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Ele foi médico neurologista, foi psicanalista e aí o fundador da psicanálise, não é? E ele era judeu, filho de judeus, o pai e a mãe, e também ele foi ateu. E aí o livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud
é a religião. Foi lançado em 1926. Aí está 27. 1926. Muito bem. Na página 111 do livro, o Freud escreve assim: as verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. Então, abaixo aí, 3 pontos. O Sigmund Freud está afirmando que as doutrinas religiosas, veja abaixo aí no quadro à esquerda, que as doutrinas religiosas têm essas características aí. Elas trazem a deformação da verdade. As doutrinas religiosas, elas deturpam a verdade, entendeu? Ele diz também que existe aí o disfarçamento da verdade. Ou seja, as doutrinas religiosas, elas ocultam a verdade. É como se elas usassem uma máscara da verdade, só que dentro não é a verdade. Então é um disfarçamento da verdade, entendeu? As doutrinas religiosas, elas não trazem a verdade. E outra coisa aí, existe a impossibilidade de as doutrinas religiosas serem reconhecidas como verdadeiras, porque não são. As doutrinas religiosas, se você estudá-las com amor, com isenção, você verá que as doutrinas religiosas são uma ingenuidade, entendeu? As doutrinas religiosas, elas fogem da razão, fogem do entendimento. São apenas ilusões. E vamos dar um exemplo aqui. Certinho, gente? Então é isso aí que dizia Freud sobre as doutrinas religiosas. E principalmente sobre as doutrinas religiosas cristãs, do cristianismo. Em razão do sucesso do cristianismo no mundo ocidental. E o Freud nasceu no mundo ocidental e morreu no mundo ocidental. Muito bem, vamos agora aí à letra B, com mais um trecho do Rodrigo Silva. Então temos aí no centro do quadro, letra B de bola, Rodrigo Silva. E aí o livro que aqui está, não é? Maria Madalena, a verdadeira história. Esse livro dele, a primeira edição, lançado agora neste ano, 2024. Então, na página 230 do livro, entre outras coisas, o Rodrigo Silva escreve o que está aí. Vou ler. Ele escreve assim, entre aspas. Jesus também usava esse método de falar por parábolas, só que o fazia na contramão dos demais mestres. Ele escondia certas verdades dos intelectuais, reservando-as ao pequeno grupo de pessoas simples que o acompanhava. Certa feita em oração ao Pai, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. E isso aí está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Muito bem, veja a ingenuidade da pessoa religiosa. Veja a ingenuidade das doutrinas religiosas. E aqui o cristianismo. Então aí o Rodrigo Silva está aí escrevendo sobre uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E aí, veja no centro, o Rodrigo Silva está afirmando que Jesus, aquele Jesus presente nas lendas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aquele Jesus ali falava por parábolas.
E você vai ver ali no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, parábolas ali atribuídas a Jesus. Você vê isso aí. Então, o Rodrigo Silva está dizendo, de acordo com o que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, ele está dizendo aí, veja abaixo, que Jesus falava por parábolas. E aí ele diz, Jesus falava por parábolas para não revelar a verdade às pessoas sábias e intelectuais. Por favor, não ria, você está rindo aí, não é? Não ria porque você vai atrapalhar a minha explicação aqui. Sempre peço com educação que você se mantenha em silêncio. Deixe para rir depois do vídeo. Pois bem, então aí o Rodrigo Silva está dizendo que Jesus falava por parábolas para não revelar a verdade às pessoas sábias e intelectuais. Ele está dizendo que Jesus falava por parábolas para revelar a verdade somente às pessoas analfabetas e incultas. Você está rindo, hein? Veja aí o Freud diz. Veja aí o que o Freud diz sobre as doutrinas religiosas. Viu aí? Então, isso aí são ideias cristãs que estão aqui reproduzidas pelo Rodrigo Silva. Você vê que é um texto muito ingênuo. Você vê que é um texto muito ingênuo, não é? Você não pode dar crédito a isso. Entendeu? Isso aí que é trazido pelo Rodrigo Silva, de que Jesus só revelava a verdade por meio de parábolas. Ele falava por parábolas para que os intelectuais, para que as pessoas sábias daquela época não entendessem sua mensagem. Por isso ele falava por parábolas. Mas as pessoas analfabetas e incultas entendiam tudo por parábolas. Isso aí é para você morrer de rir, não é? Que as parábolas ditas por Jesus não eram compreendidas pelas pessoas sábias e intelectuais. Eram compreendidas pelas pessoas analfabetas e incultas. É para você morrer de rir, não é, gente? Mas isso aí é a doutrina religiosa. Muito bem. Agora vamos à letra C. Ali, pessoas cultas. Vamos ver. Vamos aqui voltar à Palestina atrasada do século I. Veja bem, as pessoas cultas ali naquele tempo, lá no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, as pessoas cultas e inteligentes, de acordo com o que está em Mateus 11:25, reproduzido aqui pelo Rodrigo Silva. Então, as pessoas cultas e inteligentes, elas ouviam ali, vamos aqui entrar no sonho, né? Na ilusão. As pessoas cultas e inteligentes ouviam Jesus ali falando por parábolas. Só que elas não entendiam, porque eram cultas e inteligentes. Já as pessoas, naquela época, pessoas pobres, analfabetas e incultas, quando escutava Jesus ali por parábolas, essas pessoas analfabetas e incultas entendiam tudo. Então é dito lá que Jesus falava por meio de parábolas para que os inteligentes não entendessem, mas só para o entendimento dos analfabetos e incultos. Então veja, ora, se Jesus, veja aqui o que é o discurso religioso, não tem lógica alguma. Ora, se é dito aí que Jesus, veja bem, Jesus falava por meio de parábolas para que apenas as pessoas analfabetas e incultas entendessem, se isso aí tivesse lógica, então as pessoas cultas e inteligentes daquela época não tinham culpa alguma por não entenderem ali a fala de Jesus, entendeu? As pessoas cultas e inteligentes não tinham culpa alguma em não entenderem o que era dito por Jesus por parábolas.
já que Jesus revelava a verdade somente às pessoas analfabetas e incultas. Entendeu? Se Jesus revelava a verdade somente às pessoas analfabetas e incultas, então as pessoas cultas e inteligentes não tinham culpa por não entenderem. Entendeu? E a coisa é tão engraçada aí em Mateus, capítulo 11, 25, que o próprio Jesus agradece ao Pai dele, Deus, por revelar essas verdades por meio de parábolas só para as pessoas ignorantes, só para os analfabetos e incultos, e negando a verdade para as pessoas cultas e inteligentes. Então veja aí que diz assim: graças te dou, Jesus aí para o Pai dele, Deus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste, veja bem, porque o Pai de Jesus, Deus, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então você vê que a coisa é tão engraçada que Jesus aí está agradecendo ao Pai dele, Deus, porque Deus escondeu a verdade das pessoas sábias e instruídas. E Deus revelou essa verdade somente às pessoas pequeninas, às pessoas analfabetas e incultas. Viu aí como é engraçada a doutrina cristã, a doutrina religiosa, como diz o Freud aí? Ele diz que as ideias religiosas, as doutrinas religiosas, deformam a verdade. Viu aí? Deturpam a verdade. Elas vêm também disfarçadas de verdade e não são. E é impossível, ele diz aí, ó, a impossibilidade, é impossível pessoas de sã consciência reconhecerem esses discursos religiosos como verdadeiros, que não são. E você vê facilmente aí Jesus agradecendo ao Pai dele, a Deus, por revelar a verdade somente às pessoas pequeninas da época, aos analfabetos e às pessoas incultas. E Deus escondendo a verdade das pessoas sábias e instruídas. É para você morrer de rir, não é? Se é assim, se Deus escondeu a verdade das pessoas sábias e instruídas, se Deus está escondendo por meio de parábolas, então as pessoas sábias e instruídas não tinham culpa por não entenderem o discurso de Jesus. Entendeu? Como a ideia religiosa é uma ideia que foge da razão, não tem fundamento algum, não tem lógica alguma. Entendeu? Então você vê aí outra brincadeira aqui. O que é que uma pessoa analfabeta e sem estudo, inculta, qual é o conhecimento que ela pode ter que não é obtido por pessoas cultas e inteligentes, hein? Entendeu aí? Ora, aquilo que pessoas analfabetas e incultas, aquilo que elas entendem, com maior razão ainda, vão entender as pessoas cultas e inteligentes. Entendeu? As pessoas cultas e inteligentes, as pessoas sábias, estão muito à frente das pessoas analfabetas e incultas. Qualquer pessoa honesta sabe disso. Qualquer pessoa honesta sabe disso. Aquele entendimento que é obtido por analfabetos e por incultos, aquilo que é obtido por pessoas sem estudo, aquilo que é obtido, que é do entendimento delas, com maior razão ainda, será do entendimento de pessoas cultas e instruídas. As pessoas cultas e instruídas estão muito à frente das pessoas analfabetas e incultas. Isso é uma verdade. O que pessoas cultas e instruídas sabem, o que elas sabem, nem sempre é do conhecimento de pessoas analfabetas e incultas, porque não têm capacidade de entendimento como as pessoas cultas e instruídas. Então, quando a Bíblia diz aí que Deus escondia a verdade
diante dos sábios e instruídos, e que Deus revelava essa verdade somente às pessoas analfabetas e incultas, essa maluquice aí, veja bem, é de causar assombro, não é? Muito bem. Então, continuando aí à direita, na letra D de dado. Vamos entender isso agora. Veja aí, eu coloquei assim, o ataque cristão à inteligência e à sabedoria. Isso aí, gente, o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, já são 2000 anos, numa região de profunda injustiça, a Palestina na época, profunda injustiça, uma religião infestada de pessoas analfabetas, uma região, uma época infestada de demônios e deuses, uma época de profunda ignorância, o mundo em que Jesus viveu aí, o Jesus das narrativas lendárias, entendeu? Então, há 2000 anos, a Palestina era um desastre, era uma ignorância sem fim, fome, injustiça e falta de conhecimento. Então, quando você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todo o Novo Testamento, você vê ali os cristãos atacando a inteligência e a sabedoria. Ora, quem ataca a inteligência e a sabedoria é uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, porque, ao contrário, a inteligência e a sabedoria sempre devem ser elogiadas. Sempre elogiamos a inteligência e a sabedoria, entendeu? Então veja na letra D de dado à direita, o ataque cristão à inteligência e à sabedoria. Então, nos 4 evangelhos do Novo Testamento, e ali em Atos dos Apóstolos, nas cartas do apóstolo Paulo, enfim, em todo o Novo Testamento, você vê ali a ignorância do cristianismo. Os cristãos atacando a inteligência e a sabedoria. E aí, já trouxe um exemplo, não é? Com Rodrigo Silva. Ele aqui explicando que Jesus falava por parábolas para que as pessoas inteligentes e sábias nada entendessem, mas que somente as pessoas analfabetas e incultas entendessem, chegassem ao entendimento. Então você vê aí já esse ataque aí às pessoas inteligentes, às pessoas sábias. Então é isso. Você vê em todo o Novo Testamento essa ignorância trazida pelo cristianismo. O ataque à inteligência e à sabedoria. Isso aí está em todo o Novo Testamento. E aí está o exemplo, com o apóstolo Paulo de Tarso. Veja aí. Na primeira carta que ele fez aí, aos Coríntios, na primeira carta que ele fez aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 19, Paulo de Tarso está dizendo assim, veja aí, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Viu aí? O apóstolo Paulo pregando aí contra as pessoas inteligentes daquela época, contra as pessoas sábias daquela época. Ele dizendo que Jesus aí vai destruir a sabedoria dos sábios e vai aniquilar a inteligência das pessoas instruídas. Viu aí? O ataque à inteligência, o ataque à sabedoria. Eu repito aqui, quem ataca a inteligência, quem ataca a sabedoria, é uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que precisa de psicólogo, uma pessoa que, na pior das hipóteses, precisa de um psiquiatra. Entendeu? Porque, ao contrário da propaganda do cristianismo, nós elogiamos a inteligência, nós elogiamos a sabedoria. A inteligência e a sabedoria só trouxeram e trazem coisas boas para o mundo. O que é ruim é o analfabetismo. O que é ruim são as pessoas incultas. Entendeu? Então nós elogiamos a inteligência e a sabedoria.
nós ficamos apaixonados por pessoas inteligentes e sábias. Eu sou assim. Eu adoro pessoas inteligentes e sábias, entendeu? E isso é normal. Mas o cristianismo pregava contra a inteligência e contra a sabedoria. Agora veja a letra E. Vem a pergunta aí. Já que o Novo Testamento, ali, o cristianismo, era contra a inteligência e a sabedoria, aí vem a pergunta: por que esse ódio dos cristãos à inteligência e à sabedoria, hein? Por que esse ódio? Existe uma explicação. Então a pergunta é: por que os cristãos que formaram o cristianismo, por que os cristãos no Novo Testamento, por que eles pregavam contra a inteligência e a sabedoria, hein? Por quê? A resposta é fácil. Aí está na letra E a pergunta: por que esse ódio dos cristãos à inteligência, hein? À sabedoria? Por quê? Aí está a resposta. Veja aí à direita. Resposta: os cristãos odiavam a inteligência e a sabedoria porque os seguidores de Jesus, lá no Novo Testamento, eles eram pessoas incultas e analfabetas. Você entendeu? Então a resposta é: os cristãos, no Novo Testamento da Bíblia cristã, os cristãos odiavam a inteligência e a sabedoria porque os seguidores de Jesus eram pessoas incultas, sem estudo, e pessoas analfabetas. Os discípulos de Jesus, veja, os discípulos de Jesus eram analfabetos. Você entendeu? Não sabiam ler nem escrever. Então, pessoas incultas seguiam Jesus no Novo Testamento. Entendeu? Somente pessoas incultas e analfabetas. As pessoas intelectuais e inteligentes na época, as pessoas sábias, não seguiam a Jesus. Você vê que o próprio Jesus não teve instrução alguma, nunca estudou. O Bart D. Ehrman, que é um teólogo sério norte-americano, que foi cristão, ele diz nos livros dele, é o teólogo que tem mais livros publicados no Brasil, teólogo de fora, Bart D. Ehrman, doutor em cristianismo. Ele diz nos livros dele que Jesus sabia ler, mas Jesus não sabia escrever. Entendeu? Então, os cristãos no Novo Testamento eram contra as pessoas inteligentes, contra as pessoas sábias, porque as pessoas inteligentes e sábias não acompanhavam Jesus. Somente as pessoas incultas e analfabetas acreditavam ali em Jesus, entendeu? E isso está em todo o Novo Testamento. É por isso. O que Jesus falava ali, as pessoas inteligentes e sábias não aceitavam. E aí estão alguns exemplos aí do discurso de Jesus. Ó. Pecado, veja, pecado relacionado a doenças e morte. Uma ignorância do cristianismo. Dizendo que a pessoa adoece porque é pecadora, que a pessoa morre porque é pecadora. Isso é uma ignorância sem fim. As pessoas adoecem porque são seres vivos. As pessoas morrem porque são seres vivos. Seres vivos adoecem e morrem. Um gato é um ser vivo. Um gato não peca, mas passa por doenças e morre. Um cachorro é um ser vivo. Ele não peca, mas passa também por doenças e morte. Então, pecado nada tem a ver com doença e morte. Só que os cristãos diziam essa besteira aí. E ainda dizem, não é? Que pecado está ligado à doença e morte. Nada. Outra coisa aí. O povo sendo punido por ações praticadas por Adão e Eva. O cristianismo foi buscar essa maluquice aí na lenda de Adão e Eva. Nunca houve Adão nem Eva. E eles erraram e os filhos de Adão foram punidos. Entendeu? Os filhos sendo punidos por causa do comportamento dos pais. Mais uma propaganda cristã que não tem sentido algum.
O nascimento virginal de Jesus também, uma lenda. Mas naquele tempo as pessoas incultas e analfabetas acreditavam nisso. Entendeu? Outra coisa, ressurreição na Bíblia, não é? Nunca houve ressurreição. Jamais no planeta Terra um ser humano ressuscitou. Isso aí, as pessoas incultas e analfabetas acompanhavam Jesus e aceitavam essas ideias aí. E a outra aí, a volta de Jesus à Terra. Jesus, o Messias, era pregado para aquele tempo, que Jesus retornaria à Terra. Um discurso que as pessoas inteligentes e sábias não aceitavam. Somente as pessoas incultas e analfabetas. Entendeu? Então é isso. Você viu aí como o discurso religioso ele é fraco, ele é anêmico. Ele não resiste a uma análise lógica, como dizia Freud. Entendeu? Então é isso aí. O Rodrigo Silva dizendo que Jesus falava por parábolas só para que somente as pessoas analfabetas e incultas entendessem. É para você morrer de rir mesmo, não é? Mais um vídeo e muito obrigado.